Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Queria agradecer a vossa presença, um especial agradecimento ao André pelo convite. Só prova com a organização do evento que o André realmente faz acontecer. O André ligou-me há cerca de 3, 4 meses a dizer-me: Bavis, olha, não queres ser um speaker? Conheci-o há cerca de um ano, ele já me tinha falado dos eventos. Não queres ser um speaker? E eu disse logo: sim, foi o meu primeiro ato de coragem, logo. Principalmente, mas foi uma coragem um pouco obrigatória. É como nós temos uma cirurgia ou um exame, nós automaticamente temos coragem, temos de ter coragem de fazê-lo. Isto porque conheci o André há cerca de um ano, através de um projeto que ele tem intenções de fazer, e acho que já estamos aí muito bem avançados, é campos de pádel. Conheci-o há um ano e falámos, estava aqui de férias com a minha mulher e... desculpem. Falámos há cerca de um ano e eu contei a minha história ao André e o André logo há um ano disse: olha, algum dia terias interesse em ser um speaker? E eu disse logo: não, olha, não tenho vontade, não tenho experiência e é algo que eu não me sinto muito à vontade, e acho que se nota um pouco. Dito isto, quando ele me liga há 3 meses a convidar, as coisas já estavam muito bem avançadas, ele já me tinha dito: Bavis, se a gente avançar com o projeto vai ser contigo. Um cliente a pedir-me para vir fazer uma apresentação, não podia dizer não. Dito isto, pronto, aqui estou eu. Antes de começar a minha apresentação, não me apresentei, chamo-me Bavis, sou o fundador da empresa Indecortes Paddle. O nome Paddle, acho que toda a gente hoje em dia já conhece o desporto de Paddle, mas antes de começar eu queria transmitir o principal valor da minha apresentação, que é algo que me fez chegar onde eu cheguei, é acreditar. Podemos usar a palavra ter coragem de acreditar, para utilizarmos o tema aqui do evento. E foi algo que foi muito importante para mim, porque se eu não acreditasse, hoje não estaria onde eu estou. Dito isto, nasci em Lisboa em 1988, o meu pai veio de Moçambique, tenho origem indiana, a minha mãe veio da Índia, tiveram um casamento arranjado. Desde muito pequeno estive envolvido numa família de negócios. O meu pai tinha, com os 4 irmãos, tinham 3 empresas. Uma empresa era de importação e distribuição, outra empresa era de armazéns, onde vendíamos para revenda, e também tínhamos uma empresa de retalho que era para vender ao público. Então, desde pequeno, desde os meus 8 anos, ia com o meu pai, comecei a fazer tudo, desde a organização de papelada de contabilidade, desde descarga de contentores, carregar, estar na loja a vender. Então, foi algo que me foi incutido e para mim era algo muito normal. Depois estudei num colégio, a maioria dos meus colegas tinham pais que tinham trabalhos, eram engenheiros, médicos, etc. Tinham sempre a possibilidade, quando chegava a altura das férias, iam um mês para não sei onde, para a casa de férias ou para a aldeia, etc. Eu não, eu sempre tinha que ir trabalhar. No início achava muito giro, mas a partir dos meus 12 anos, literalmente era obrigado a ir. Mas pronto, o que eu sou agora, acredito muito que isso deu-me os valores todos para chegar onde eu cheguei. Nunca fui um aluno muito bom, sempre consegui passar, então pensava que a vida era muito fácil, porque não estudava, sempre passava, às vezes com boas notas, às vezes com médias, mas nunca, posso dizer que até aos 17, tive sempre a sorte de nunca ter assim um grande falhanço que fosse uma desilusão para os meus pais. Chegou aos 17 anos, tínhamos uma decisão de pensar onde é que íamos estudar. E eu, como já estava, até a ideia dos meus pais sempre foi: não, eu não quero que tu tenhas esta vida de trabalho, aos fins de semana, uma vida muito dura. Eu quero que tu faças um curso, sejas médico, engenheiro. O meu pai tinha o sonho de ser engenheiro aeronáutico.
Então, e foi algo que foi incutido a mim também, que não era o que eu queria, a parte do negócio, vamos estudar e ser alguém na vida. E conclusão, chegou aos 17 anos, eu sempre quis mostrar aos meus pais que, olha, eu quero fazer algo diferente, incrível, então pensei, olha, quero ir estudar para Londres. Antes disso queria estar para a Austrália, depois Estados Unidos, depois pensei Londres. Londres é perto, é 2 horas de avião, muito bem. Chegou aos 18 anos, tive uma média de cerca de 13, inscrevi-me na Universidade de Londres, entrei numa universidade mediana, mas precisava do teste do inglês. Fui fazer o meu teste de inglês, tinha que ter 65% e 50%. Foi basicamente a minha primeira falha, desilusão, que eu pensei, não, pronto, é o que é, vamos tentar entrar aqui na Universidade em Portugal. Entrei no ISCTE, fiz a primeira semana de aulas e eu disse, não, eu quero ir mesmo para fora. Então falei com o meu pai, pai, o que é que achas se eu fosse fazer um curso de inglês, se calhar mesmo em Inglaterra, porque a universidade oferece um curso de inglês antes de entrar para o curso. E o meu pai disse, sim, eu apoio perfeitamente, não há problema. Então fui 2 semanas para o ISCTE, começámos em setembro, mas em novembro fui logo para Londres para fazer o tal curso de inglês. E foi aí a minha primeira experiência de ir viver sozinho. Também nunca tinha cozinhado, aprender, pensava que ia ser tudo muito fácil. E pronto, mas para mim foi uma maravilha. Cheguei à Inglaterra, um jovem com 19 anos, uma maravilha, viver sozinho, festas, ir à noite. No primeiro ano, pronto, ainda dedicava muito às aulas, ainda cheguei a ter boas notas, mas depois aquilo começou a não ter interesse. Eu tinha o sonho, os meus pais todos, de ser médico, aeronáutica, engenheiro, mas o que é que eu fui estudar? Um curso que se chama Business, Economics and Politics. Basicamente, não é carne nem peixe, tem um pouco de economia, um pouco de gestão, um pouco de política. Foi um pouco pensar, é uma coisa geral, se calhar vou para a gestão de empresa, isto também dá-me para marketing. Não sabia muito bem o que é que eu queria mesmo fazer. Fiz o primeiro ano, tinha uma mesada que me dava para pagar o quarto onde eu vivia, mas não me sobrava muito, e em Londres há muita política de estudantes, começa-se a trabalhar desde muito cedo, as pessoas lá com 16 anos começam logo a trabalhar e a estudar, e pronto, fui pensar onde é que eu vou trabalhar. Fui logo tentar ir para uns restaurantes, fiz 3 entrevistas, nem num restaurante fui aceito. Basicamente, muito bem, e vamos contactar-lhe, mas nunca tinha a resposta. Tinha uma amiga minha da universidade que ela trabalhava numa agência de recrutamento médico, que era muito bem paga a hora, na altura recebia quase 20 libras por hora. Ela disse, olha, vem tentar aqui, o que é que tínhamos que fazer? Era uma agência que tinha uma lista de médicos, os hospitais precisavam de um médico para preencher vagas, nós tínhamos que ligar aos médicos e preencher as vagas. Havia muita concorrência, era muito importante sermos rápidos, termos bem organizado e conhecer bem os médicos. E felizmente entrei, e em 2, 3 semanas comecei a dar muito valor à empresa. E estive lá cerca de 1 ano e meio. Trabalhava muitas vezes, fazia a shift, começava às 6 da manhã até às 10. Obviamente que eu ia para as aulas depois, né? Não ia. E pronto, porque já ganhava bem. E aos exames conseguia passar com notas médias, e o ensino em Londres também há muita prática. Por isso era mais fácil não ir às aulas. Dito isto, acabei o curso, recebi uma oferta de emprego onde eu estava, para ficar lá full time, com um ordenado muito atrativo, mas Inglaterra não era aquele país onde eu me sentia muito confortável, não gostava da temperatura, achei aquilo muito frio, voltei para Portugal e pensei, já não quero trabalhar para outros, isto não é para mim. O meu pai tem um negócio em Portugal, vou mas é para o negócio de Portugal e envolver-me no negócio. Isto em 2011. Em 2008, o meu pai regressou para Moçambique para abrir uma indústria de bebidas,
devido à crise que houve em 2008, ele foi sozinho para Moçambique, criou lá uma fábrica, tudo mais. Eu estive em Portugal, agora já era tudo mais sério, já trabalhava no escritório, já ia para ter vendas diretas a clientes, a grandes clientes e tudo mais, mas estive lá 6 meses, tinha rotina, mas não era algo que me dava aquela cativação. Em Moçambique, as coisas que o meu pai estava a fazer não estavam a correr perfeitamente, e cada vez que eu falava com ele, era sempre a mesma conversa. Então, como é que está a correr? Hoje tivemos problema disto. Isto agora está a acontecer. E eu, vendo isto tudo, sentia necessidade urgente. Como o pai estava lá sozinho, eu disse, não, vou ter que ir para lá, vou ter que ajudar, eu agora já sei muita coisa, já aprendi, já estudei, já sei o que é que temos que fazer para aquilo ter sucesso. Fui para Moçambique, cheguei lá, comecei a levar os problemas todos com o meu pai. Tínhamos problemas de máquinas, tínhamos problemas de produção e o que eu aprendi em Londres, que foi principalmente o inglês, foi uma grande vantagem, porque Moçambique está ao lado da África do Sul e a internet já era muito usada na altura, não pelo meu pai na altura, agora ele já usa se calhar mais que eu, mas na altura ele nem sabia o que era um Google, eu procurava um engenheiro, ligava para vir. Conseguimos resolver o problema da maquinaria em Moçambique e as coisas começaram a dar o kick-off. Depois, agora era a parte das vendas. Pensávamos que aquilo era só abrir uma fábrica, ter material, estamos em África, isto vende-se facilmente. Não foi o que aconteceu. Os concorrentes começaram a apertar, começou a haver outras fábricas também que começaram a fazer concorrência, coincidentemente entraram na mesma altura. Então comecei a tentar fazer marketing, venda porta a porta. Isto tudo em Moçambique foi tudo um choque para mim, nunca tinha vivido num país subdesenvolvido e eu no meio dos bairros, de camisa, de calças, se calhar com um blazer, a tentar vender sumos a uma pessoa que estava com uma capelana, que é o que eles usam lá, e mesmo no meio dos bairros. As coisas não correram bem, decidimos, olha, vamos vender a fábrica, outra vez a experiência que eu tive em Londres com o meu inglês e com os skills na internet, etc. Metemos anúncios, fiz apresentações, conseguimos vender a fábrica ao maior grupo de bebidas do Reino Unido, que é a Diageo. Eu estive à frente das negociações todas, com 23 anos, e começou-me a subir muito o ego, no sentido, se não fosse eu, isto não se vendia. E pronto, vendemos, regressámos para Portugal. O meu pai tinha um negócio com os 4 irmãos e decidiram, pronto, está na hora de agora nós separarmos os negócios, que os nossos filhos estão todos a crescer, primos, para não dar problemas no futuro, vamos separar os negócios. O meu pai tinha ido criar um negócio para Moçambique, no fundo vão às divisões, os irmãos deles dizem literalmente, pronto, tu tinhas o teu negócio que já foi vendido, nós continuamos aqui com o nosso e pronto, as divisões ficam assim. Então ficámos um pouco como, o que é que vamos fazer? O meu pai sempre tentou, se calhar vamos agarrar um dos negócios, mas eu sempre disse, pai, não te preocupes, nós vamos dar a volta, vamos fazer aqui uma coisa inovadora. E pronto, foi o que tentámos. De 2014 a 2017 passei muito tempo a ler, a pensar em negócios. E em 2016 juntei-me com um amigo, criei a minha primeira empresa, uma empresa na área de tecnologia. Fazíamos websites, aplicações, e podem ver aqui na imagem, isto foi o meu primeiro escritório. Eu estou sentado deste lado a tirar foto e à frente sentava-se o meu colega. Mas aquilo não era fácil, vender aplicações, concorrência, não tinha muito know-how, eu não sei nada de tecnologia, ele é que era da parte de tecnologia, mas era algo que eu via, isto nem me está a dar para pagar um ordenado, porque nós tínhamos o nosso website, os clientes não vinham bater à porta, íamos nós ter com clientes, quero fazer um website, quero fazer uma aplicação, algo que não era nada fácil. Então pensei, quero fazer uma coisa inovadora, o que é que eu vou fazer? Aí pensei, o paddle estava em grande crescimento em Portugal, sabia, a Índia estava em grande evolução, todos nós sabemos que a Índia é uma população enorme, eu pensei, olha, vamos lançar o paddle na Índia. O paddle é um desporto espetacular, está em crescimento muito grande, extremamente viciante. A Índia é um país onde o ténis e o badminton é muito famoso.
vai ser, não deve ser muito difícil. Nós precisamos de 0,0000001% da população para jogar pádel para ter sucesso, que já são muita gente lá. Então fui à internet, fiz umas buscas, conheci uma pessoa na Índia, que era a pessoa que estava a construir a federação. Ele disse, sim, vens, tem um potencial enorme, se tu vieres investir, vamos ser os primeiros, isto conta com 100 campos vendidos no primeiro ano, fácil. Eu, ok, pronto, vim para Portugal, meti tudo em ordem, falei com o meu pai, pronto, eu apoio-te nisso. Se achas que isso tem futuro, tens todo o meu apoio. Então, o que é que eu fiz? Comprei 10 campos em Espanha, fui para a Índia, importei-os, fui para a Índia e o meu objetivo foi, vou pôr campos em 2 clubes existentes, vou ter 8 campos em stock, os primeiros 2 campos vai ser para mostrar e depois nós vamos vender e vamos fazer tudo. Vamos vender campos, vamos explorar clubes, vamos vender equipamento, vamos fazer eventos. Queria fazer tudo o que se poderia fazer relacionado com o pádel. Dito isto, lançamos o primeiro clube, esse tal senhor da federação pediu uma percentagem da empresa para eu poder entrar lá, que eu não tinha percebido muito bem porquê, mas eu, pronto, tens aqui uma percentagem pequena, fazemos um evento enorme, uma festa, acaba o evento e ele vira-se, isto foi um sucesso. O evento eram só amigos dele. Eu não sei que sucesso foi. Ele disse, vou convidar gente, vamos ter aqui encomendas enormes. Mas pronto, agora o evento foi um sucesso, nós agora vamos vender muitos campos, mas eu quero um ordenado de 5.000 euros. Eu, o quê? Então eu estou-te a dar uma porcentagem, tu disseste, vens cá, és da federação, vamos abrir. Negociei com ele, conseguimos concluir que ele recebia um ordenado de 1.000 euros, quem queria 5 aceitou 1.000. E eu, pronto, vamos ver o teu valor, se vamos vender 100 campos, pelo menos em 100 meses vamos vender 10 ou 8, pelo menos eu recupero o meu stock. Em 6 meses, ele vendeu um campo. Basicamente, depois eu comecei a abrir os olhos, o meu pai foi para lá também para ver como é que as coisas estavam, e ele também começou a achar aquilo muito estranho. Tive que, basicamente, despedir, expulsar esta pessoa da minha empresa, mas tinha uma empresa que não vendia nada, não faturava nada, mas tínhamos 10 funcionários. Tínhamos um engenheiro, tínhamos um arquiteto, tínhamos 2 pessoas para marketing, tínhamos 2 pessoas para vendas, tínhamos 2 treinadores que contratámos do estrangeiro e se faturássemos 1.000 euros por mês era muito. Eu comecei a ver, isto afinal não é assim tão fácil, comecei a mandar pessoas embora, que eu já não conseguia aguentar mais, e eu, pronto, vou ter que aguentar, vou ter que alavancar. Tive 3 anos na Índia, a tentar promover, a ir de cidade a cidade, a tentar vender campos. Toda a gente me dizia que sim, prometia-me, sim, vou-te comprar um campo, mas nunca aconteceu. Chegou 2019, já tinha tido uma perca financeira muito elevada, aprendi muito. Uma das coisas que eu aprendi foi que não se deve confiar e que deve-se ter os pés assentes na terra, mas tive que assumir a derrota, isto já não dá mais, tive que ligar ao meu pai, vou voltar para Portugal. Voltei para Portugal em 2019, coincidentemente 3 meses depois dá-se o Covid. E senti-me uma pessoa com muita sorte, porque se eu estivesse durante o Covid na Índia, aquilo ia ser mesmo um desastre. Cheguei a Portugal, a minha mãe sempre a dizer, pois eu avisei-te, tinha-te dito, sempre a meter coisas na cabeça do meu pai, porque é que lhe mandaste, devias ter tu ficado lá também, para ele ter saído mais a tempo, para não ter perdido tanto dinheiro, não sei o que mais. Mas o meu pai, uma pessoa impecável, sempre com a mesma palavra, eu pedi-lhe desculpa pai, falhei, não sei. Foi azar, foi confiar nas pessoas. O meu pai sempre me dava uma palmada nas costas e dizia, não te preocupes, vamos dar a volta. Isto foi algo que me marcou sempre muito, uma pessoa de poucas palavras, mas do desastre todo que eu tinha criado ali, de ter ido para a Índia com um ego enorme, eu é que sei, vou fazer isto, vou ser o maior, vou vender 100 campos, vou empregar, vou chamar gente dali. No meio disto tudo, o meu pai só me dizia, não te preocupes, vamos dar a volta.
Pronto, e depois estava em Portugal, a minha mãe disse logo, ou arranjas um emprego ou arranjamos aqui um negócio pequeno para tu estares, o teu pai pode-te ajudar, não sei o quê, não sei o que mais. Olha, o meu pai disse, olha, tenho um amigo meu que se calhar vende a papelaria dele, e aquilo dá para os gastos, não sei o quê, dá... Pronto, eu aí não podia dizer que não. Não tinha outra hipótese. Desrespeitei os meus pais até tanto que fui para a papelaria, estive lá um ano. No início estava muito entusiasmado, porque pela primeira vez em 5 anos fazia dinheiro. Já me autossustentava. Já não usava o dinheiro do meu pai. Mas pronto, era algo que não sabia se ia ter muito futuro. Um dia estou na papelaria, recebo um e-mail de uma pessoa da Arábia Saudita que me enviou um e-mail, olha, nós queremos comprar 4 campos, pode-nos enviar informações. Eu nem respondi ao e-mail, porque para mim o paddle era um tiro, acabou. Passado uma semana ele manda-me um e-mail, tem algum interesse em me responder? Isso para mim foi, calma, tenho um cliente que me quer comprar uma coisa. Eu vendi um campo na Índia em 4 anos, ele está-me a pedir 4. E eu não lhe estou a responder, e eu, pronto, podemos agendar aqui uma chamada telefónica. Agendámos uma chamada telefónica, expliquei-lhe a minha experiência, as minhas mais-valias, que estive num país onde tive a introduzir um desporto novo, aquilo era novo na Arábia Saudita, vou-te ajudar a distribuir. Eu tenho uma empresa em Espanha onde eu compro, consigo-te vender a preços muito apetecíveis. Passado uma semana, ele manda-me um e-mail, Bavis, gostamos muito, queremos confirmar uma encomenda. E o quê? Vende assim 4 campos, tive tanto tempo. Pronto, o que é que eu faço? Tenho que vender, eu já tinha o know-how todo, como é que funciona a venda, de importação, exportação, documentos, logística necessária. Não tinha empresa, não ia faturar os campos paddle na papelaria, que eu não tenho o CAI para isso. O meu irmão trabalhava numa consultora e disse ao meu irmão, olha, pá, vamos aqui abrir uma empresa porque eu tenho aqui uma venda e tenho que abrir, não posso ser não à venda, pelo menos nem que eu tenha que fechar a empresa daqui a um ano, pronto, ao menos paga aqui algumas coisas. Daí vem a Encore Paddle e a Efusive Turtle é o nome legal da empresa, é um nome que foi na empresa na hora, foi o que apareceu, foi a segunda escolha, a Efusive Turtle. E até hoje já falamos internamente efusivo, efusivista, efusivo aquilo, não sei o que, não sei o que mais. Este foi o primeiro contentor que exportamos para a Arábia Saudita. Depois disto, vários problemas. Tinha um fornecedor de Portugal que também não correu muito bem, também vendia-me a mim exclusivamente, mas tentava vender do outro lado. Mais um problema que eu tive que resolver na altura, tive que arranjar 3 fornecedores, cada um produz uma coisa e aí não há misturas, ninguém sabe o segredo. Vendemos os campos para a Arábia Saudita e esta foi a nossa primeira instalação. Eu fui lá, pessoalmente, com 3 pessoas de Portugal e o vídeo está ao contrário, não é? Pois... depois, isto pareceu uma bola de neve. Depois de eu vender à Arábia Saudita, passado 3 semanas, depois de eu ter feito este projeto, manda-me um e-mail uma pessoa do Kuwait, o terceiro homem mais rico do Kuwait, ok? O Tarek Sultan. Nós queríamos aqui uma cobertura de paddle e uns campos de paddle. E eu, claro que sim, nós já vendemos para a Arábia Saudita, temos lá, já fizemos vários projetos. Liguei para o meu cliente da Arábia Saudita. Olha, podes dar aqui uma dica só para me ajudar aqui na venda? E ele, claro, vai, isto não há problema nenhum. Falaram, eles entre eles, liga uma pessoa do Kuwait, olha, queremos confirmar uma cobertura, 3 coberturas e 3 campos. Era uma para a casa dele, uma para um amigo dele e outra para um primo dele. Ele ia oferecer aquilo tudo. Isto durante o Covid. Vendemos. Esta é uma imagem muito interessante. Isto foi o projeto que a gente montou lá. O que é que aconteceu? Eu não tenho experiência nenhuma, eu não sabia o que é que era a diferença entre um parafuso M12 para um M10, não sabia o que é que era uma plataforma, uma grua. Estamos na obra, a plataforma, isto é uma plataforma elevatória que tinha que ir daqui para aqui, a pessoa que está a metê-la deixa cair a plataforma em cima dos perfis de alumínio. E eu, estou lixado.
E isto não é a minha responsabilidade. Basicamente, a responsabilidade é do transportador. Ligo para o meu cliente, caiu aqui a plataforma, este gajo e ele, mas tu estás aí a fazer o quê? Tens de coordenar, tens de dizer... E eu, a minha responsabilidade não é a plataforma, eu peço a plataforma aqui dentro, agora como ela chega, não sei. Isto aconteceu, e ele, liga-me passado uma hora, olha, como é que é? Consegues produzir rápido, a gente manda vir de carga aérea? Pagou 20.000 euros o cliente para mandar vir 6 pilares de carga aérea durante o Covid. Dito isto, começámos a crescer, Incordes Paddle, boca a boca, começou com referências, começámos a entrar para vários países. Isto é um projeto que fizemos nas Maldivas, e neste momento a Incordes Paddle já exportou para 35 países. Temos projetos muito emblemáticos. Obrigado. Temos projetos muito emblemáticos, entramos sempre pela porta grande em vários países. Quando fomos para o Kuwait, eu e mais 2 pessoas fomos todos de primeira classe. Estivemos num hotel durante 15 dias, um hotel de 5 estrelas. O cliente pagou, na conta que eu tive que assinar no fim, foram 30.000 euros. E isto para mim era uma pessoa que perdeu dinheiro até agora. Começar a ver estes valores, comecei a pensar, calma, isto se calhar vai dar. Voltando um pouco atrás, quando criámos a Efusive Turtle, tínhamos esta venda feita, e quando eu fechei a venda do Kuwait, eu disse ao meu irmão, larga o teu emprego, vem trabalhar comigo, porque pelo menos para um ano já temos ordenado. E ele, pronto, bora, vamos. Confiou em mim. E pronto, temos vários projetos emblemáticos. Isto é um projeto no centro de Nova Iorque. Coincidentemente, o André estava lá, na altura de férias, e eu estava lá a fazer esta construção. Isto foi uma construção, não sei se alguém já esteve em Nova Iorque, à frente do edifício Edge. Nós, para construir este tipo de coberturas, temos de ter gruas. Para vocês terem uma noção, o nosso cliente pagou só de grua para este projeto cerca de 150.000 euros, só para realizar este projeto. E isto é outro projeto que também temos em Nova Iorque. Vendemos a plataforma, os campos, a cobertura. Esta plataforma está a 6 metros de altura. Também projetos muito complexos, difíceis, só problemas a aparecerem, e são projetos que eu faço questão de sempre ir, porque no final do dia, se há um problema e se o meu cliente me liga, eu de longe não posso fazer nada, eu de lá posso dar uma resposta. Por isso, sempre temos um projeto assim complexo, eu faço mesmo questão de fazê-lo. Isto aqui é outro projeto assim emblemático que fizemos no Porto, no Black Paddle. O cliente é um jogador de futebol, o José Sá, 8 campos. E pronto, isto é um pouco o mundo. Faltam aqui 2 países que ainda não conseguimos, porque a pessoa que me fazia o design já não trabalha connosco, então vou ter que arranjar maneira de pôr aqui isso no mapa. Falta aqui a República Dominicana e Cabo Verde. Mas é isso, já exportamos para estes países todos, a empresa está em bom crescimento, neste momento estamos a vender cerca de 10 a 15 campos por mês e somos uma empresa pequena, familiar, eu, o meu irmão, o meu pai ajuda-nos com seja, a minha mulher faz a parte da contabilidade, que é contabilista, e pronto, a minha mãe faz parte dos quadros, mas não faz nada. Obrigado.